Então, bom dia a todos. Estamos na nossa sexta aula sobre o tema Tudo Entregarei. E aí, antes de começar a aula em si, queria passar uma rápida revisão. Então, na nossa primeira aula foi sobre equilíbrio e dedicação, quando a gente conversou sobre a prioridade de olhar para Deus, mas também olhar para o próximo, né? Então, a questão do equilíbrio entre olhar, entre tudo ser para Deus, mas ao mesmo tempo ser para o próximo, na perspectiva de Mateus 25, né? O que fazemos para o próximo, fazemos diretamente para Deus. A segunda aula, e aí não foi comigo, mas a segunda aula era sobre prioridade e urgência, que era a ideia de gerir o tempo, de gerir as coisas que são urgentes, as coisas que são importantes. Se a gente for fazer só o que é urgente, a gente esquece do que é importante, né? Porque nem tudo que é urgente é importante, não são sinônimos, né? Algumas coisas, às vezes, importantes não são urgentes, não precisam ser resolvidas tão rápido assim. Às vezes tem coisa que precisa ser rápida, mas não é tão importante, né? Então, trabalhamos nisso também, no imediato e a ideia do imediato e do eterno. A terceira aula foi sobre descanso ou serviço, no sentido de descansar no Senhor, de fazer as coisas para Deus, deixar Deus agir, ao mesmo tempo em que temos a responsabilidade de nós fazermos a nossa parte, né? Quer dizer, nós descansamos em Deus, confiamos na provisão de Deus. É mais ou menos assim, eu confio em Deus, mas eu tranco o meu carro, né? Então, a ideia do confiar em Deus, mas fazer a minha parte. Ou, usando um versículo para isso, é apresentar-se como alguém aprovado, né? Então, alguém experimentado, alguém aprovado, quando surge a necessidade, pronto, se apresentou. A quarta aula foi sobre realidade ou rotina, e aí a quarta aula é um complemento da aula de hoje, ou a aula de hoje é um complemento da aula de quarta, da quarta aula, porque a quarta lição era sobre um tempo a sós com Deus, um tempo pessoal com Deus, um tempo individual com Deus. E aí esse tempo individual com Deus é justamente de si, né? Então, o meu tempo devocional, o meu tempo com Deus, o meu tempo de leitura da palavra, eu olhando para mim e para a minha vida devocional, né? Então, um tempo pessoal com Deus. A quinta aula é sobre essa reflexão, então, pensando no eu, que diferença faço eu na vida, no ministério, no espaço? E aí, por isso, eu, inclusive, trouxe no tempo as diversas necessidades que a igreja já passou. Lembra lá com os polemistas, com os apologetas, né? Então, a necessidade que a igreja foi apresentando durante a sua própria existência, e aí mostrando que em todo o tempo, não só no tempo bíblico, mas em todo o tempo, a igreja sempre teve espaço e necessidade de que as pessoas fizessem, de que as pessoas se apresentassem, de que as pessoas assumissem suas responsabilidades e, a partir dali, assumissem um ministério, assumissem compromissos pessoais com Deus. E aí, chegamos então à sexta aula, que é qualidade ou quantidade, em que hoje nós vamos conversar sobre prioridades, talvez conversando um pouco a aula 2, mas as prioridades que nós temos que ter na nossa vida pessoal em especial. Então, a partir do momento que nós pensamos sobre prioridades e urgências, a partir do momento em que nós pensamos sobre a nossa vida devocional, que nós pensamos sobre o nosso ministério, vamos tentar juntar tudo, então, para a aula de hoje, tá bem? Então, sobre qualidade ou quantidade, nós começamos com um versículo, que é 1 Timóteo 3,15. Se alguém não tem cuidado especialmente com os da sua própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Então, Paulo está escrevendo para Timóteo. Timóteo é filho,
não é filho literal, né? Mas é filho na fé de Paulo, é alguém com quem Paulo assume como responsabilidade a caminhada ministerial, e aí as cartas de Paulo são cartas pastorais, são cartas da vida. É como se fossem assim, os aconselhamentos de um pastor mais velho, ou os aconselhamentos de um pai para um filho, né? De um pai, aconselhamentos de um pai pastor para um filho pastor, né? Então é Paulo assumindo Timóteo como sua responsabilidade, dizendo, olha, eu já fiz essa caminhada, eu já passei por algumas pedras, eu quero te dar o caminho das pedras para que você possa ir mais distante de onde eu fui. Eu fui até aqui, vá além, porque o caminho até aqui eu já tracei. Então, em vez de você gastar seu tempo indo até aqui, eu vou te dizer o caminho das pedras até aqui e você vai daqui para frente e assim a gente avança. Então, dentro dessa ideia, quando ele fala ali dos seus, podia ser algo aberto, né? Se ele deixasse só dos seus. Podia ser dos seus irmãos na fé, podia ser dos seus, né, dos seus amigos, Não, mas daí ele é mais específico ainda. Ele coloca ali, ó, especialmente os da própria casa. Então, quando ele coloca especialmente, não está excluindo os amigos, não está excluindo os irmãos da igreja, mas ele está dando ênfase nos da própria casa. Dizendo, olha, o foco primeiro, especialmente, né, o foco primeiro, lembra lá da aula 2, prioridade e urgência? A prioridade seja os da sua própria casa. E também os outros, mas esses da sua casa são a prioridade, né? E a partir disso, então, entra a primeira parte, que é casa como sendo um ambiente de paz. E a ideia de casa ser um ambiente de paz é porque a gente vê muita casa em que isso não acontece. Tem casa em que não é um ambiente de paz, tem casa que é um ambiente de competição, tem casa que é um ambiente de desconfiança, tem casa que é um ambiente de briga, tem casa que é um ambiente, né, de disputa, né? Então, a casa... Bom, a lei portuguesa também determina isso, mas a Constituição brasileira tem um termo bem interessante. A casa é o asilo inviolável. Ninguém pode entrar lá, a não ser sobre fundado, suspeito ou com uma ordem judicial, e a ordem judicial tem que ser fundamentada, né? Vai estar lá no processo, o juiz não precisa justificar para a pessoa, mas não se entra na casa, um policial não entra na sua casa a hora que ele quer. Tem que ter uma ordem para isso, né? O bombeiro não entra na sua casa a hora que ele quer. Tem que ter uma razão para isso. Tá pegando fogo, não vai esperar, né, o aval do proprietário. Mas ele tem um fundamento ali, ó. Eu estou entrando agora, né, eu estou desrespeitando o seu direito de inviolabilidade da casa porque tem um bem maior, eu quero preservar a sua casa. Porque se eu não entro, né, o fogo vai consumir todo. Mas veja que tem uma justificativa, né, tem um fundamento para isso. A casa é o castelo do homem, né, da pessoa. Né? É o seu ambiente próprio, é o ambiente de paz, é o ambiente em que nós desfazemos de uma palavra que eu usei semana passada, das nossas fortalezas. Né? Em casa nós desfazemos das nossas fortalezas. A gente tira a capa, tira a armadura e aí você se apresenta literalmente como você é, inclusive com todas as fragilidades, inclusive com todos os erros, tal. Né? E aí, portanto, a gente tem dentro do padrão do que a Bíblia nos ensina, de como Deus nos mostra sobre como caminhar, nós temos uma linha de prioridade. Porque basicamente quem vive na mesma casa é a sua família mais cercana, né? Sua família mais próxima ali é a sua casa. E aí, inclusive, essa palavra acho que é mais precisa, que é, ao invés de casa, é lar, né? Porque casa e lar não é a mesma coisa, né? Casa é muito mais o espaço, lar é afetivo, né? Hogar é mais afetivo, né? Então, quando estou falando aqui de casa, estou falando desse ambiente. E então, a Bíblia traz duas prioridades, e é nessa ordem, inclusive. O primeiro de tudo é o cônjuge, e em segundo lugar, o filho, né? Aqui os filhos, né? Então, a prioridade da casa é o cônjuge, né? A prioridade de uma pessoa é o seu cônjuge.
né, entre... aí vou usar os exemplos lá de casa, né? Se eu acho que o Daniel pede alguma coisa para a Daniele, a Dani diz não, mas eu acho que tinha que ser sim. O que eu faço? Pro Daniel é não. Ué, tua mãe já não disse não? É não. Aí o Daniel sai empurrado para lá, aí eu chamo a Dani e falo, pra que não? Deixa o menino. Vai, não tem problema. Dá para ir, dá para fazer, dá para comprar. Não sei, né, o que ele pediu, né? Tá bom. Vai lá, diga que sim, diga que sim. Ela fala, conversei com o pai e tal, a gente pensou melhor e tal. Foi ela que disse não, né? Então, vai lá, diga que sim. Daí vai a Daniela lá. Então, conversei com seu pai, a gente achou melhor, repensou, tá bom. Pode fazer, ou pode ir, né? Ou pode comprar, ou vamos comprar, tal. Entendeu? Não vou entrar em conflito, né? Bom, a gente conversa, tal, né? Então, a prioridade é sempre o cônjuge. A atenção tem que ser com o cônjuge, né? Tem até aqui, né? Opa, não apareceu? Tá ali. No Senhor, a mulher não é independente do homem. Né? Os homens aqui comemoraram. Aí tem a segunda parte, né? Nem o homem independente da mulher. Então, um é prioridade para o outro, um é atenção para o outro em reciprocidade. Entendeu? Vê que não tem aqui escala nenhuma. É a parceria dos dois. Eu acho que é assim, faz assado, vai para cá, vai para lá. Eu te ajudo nessa parte, você me ajuda nessa parte. Eu não sei fazer isso, então não posso te ajudar nisso, mas você sabe fazer isso, sempre me ajuda aqui. Você faz isso e eu te ajudo de outro lado, né? Os dois caminham em parceria, certo? Então, essa união dos dois é que tem que ser o foco. Né? Não é raro haver competição entre os dois, disputa por dinheiro, não sei. Problemas, às vezes, de fora que vem para dentro, tal, né? Às vezes o cônjuge é a única pessoa com quem você tem para desabafar, para ser sincero, sei lá, para conversar, e não tem esse ambiente de conversa, não tem esse ambiente de paz, então tudo isso é complicado. É preciso entender que o cônjuge está ali para caminhar junto. E não é raro, quando surgem os filhos, um dos dois assumir o filho como prioridade. É lógico que o bebê é prioridade, porque não sabe fazer nada, não consegue fazer nada, é prioridade de atenção. Mas não pode ser prioridade na vida, né? O filho não é mais importante que o cônjuge, até porque o filho troca a mãe pela primeira bola que aparece, depois cresce mais um pouquinho, troca a mãe por um carrinho, depois passa mais um pouquinho, troca a mãe pela primeira namorada. E aí desanda e vai embora mesmo, né? E o filho vai embora e você fica lá com um marido mal amado, porque você deu prioridade só para o filho, né? E ficam dois tucanos dentro de casa. E tucano, vocês sabem como é, né? Sabe tucano, né? Aquele passarinho com o bico bem comprido. Como é que se beija? Não dá, né? É bicudo, não tem como. Ficam dois bicudos dentro de casa, né? Não, o marido tem que ser a prioridade para a mulher, tá ali, ó. E a mulher prioridade para o marido. Um caminha com o outro, né? Agora, lógico, tem coisas que não dá para negligenciar, né? É equilíbrio, né? Mas o filho tá... O Daniel, por exemplo, esse ano tem... como é que chama? Exames nacionais. Exames nacionais, né? E aí? Aí a atenção para a educação dele é maior. Todo dia, chegou em casa, tem TPC, tem tarefa, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Né? Agora está fazendo aula de explicações, só de matemática, para focar nos exames nacionais. Então, surgiu ali, lembram lá da aula 2, né? Surgiu ali uma emergência, surgiu ali uma prioridade, nisso ele tem esse foco. Agora, é caminhar dentro de um equilíbrio sem um negligenciar o outro. Mas eu coloquei que o cônjuge era a primeira prioridade, mas a segunda prioridade é o filho, né? E aí, entre vários versículos, eu selecionei um. Diz aqui, ó, honra teu pai e tua mãe, para que tenhas vida longa na terra, que o Senhor Deus te dará. Você viu que eu não coloquei aqui como filho um versículo para os pais, eu coloquei um versículo de filho, né? Você viu? Reparou nisso? Porque a primeira chamada de atenção que eu queria dar é justamente no seguinte.
Vocês já sabem. Se eu pedir um versículo sobre casamento, que versículo vocês me dariam? Gênesis, que diz: deixará o homem seu pai e sua mãe e se juntará com sua mulher, não é? E aí está o problema, esse deixará. Tem filho que acha que porque vai deixar pai e mãe, esquece do pai e da mãe, especialmente quando eles ficam velhinhos. Né? Porque vai tocando a vida, porque se torna pai, porque tem o seu filho para cuidar, e esquece do pai e da mãe. Esquece que o seu primeiro papel social era de ser filho. E aí, eu queria usar de novo o exemplo lá de casa. Lá em casa é muito engraçado, porque a Daniele tem um relacionamento com a mãe dela completamente diferente do relacionamento que eu tenho com a minha mãe. Porque são pessoas diferentes e são famílias diferentes, são jeitos de lidar diferente. A Daniele não passa 2 dias sem ligar para a mãe dela. Se passar no máximo, né, não liga talvez todo dia, mas dia sim, dia não, ela está ligando para a mãe dela. Eu não, eu ligo para minha mãe uma vez por semana. E não ligo muito mais não. Por quê? Porque não precisa. Não precisa. Nós não precisamos disso, entendeu? O nosso relacionamento sempre foi assim. Eu não preciso falar todo dia com a minha mãe não precisa falar todo dia comigo. Minha mãe de vez em quando manda, quer dizer, tem dias que minha mãe manda mensagem para mim todo dia. Porque ela dirige e tudo mais e tem aquela aplicação para estacionar o carro. Né? Ela não sabe usar aquilo e nunca soube usar aquilo e não gosta de usar aquilo, mas precisa estacionar, né? Precisa parar o carro. Então o que ela fala? Às vezes ela liga para mim e fala assim, ó, tô parando aqui na rua tal, coloca aí para mim, 1 hora. Tá bom. Pum, já desliga o telefone e pronto. Aí eu entro lá na aplicação, coloco o endereço, coloco tal, e daqui, ela nem tem a aplicação no celular dela, eu tenho no meu. Né? Daqui eu coloco o estacionamento dela lá do Brasil. E pronto, já falei com a minha mãe. Falou com sua mãe hoje? Sim. O que você falou? Nada, só sei que ela parou na rua tal, 1 hora. Né? E pior ainda, às vezes ela para lá 15, 20 minutos e não me liga quando sai. Então eu paguei 1 hora de estacionamento para ela ter ficado só 15 minutos, que daí ela me avisava, eu cortava, né, e cobrava só a fração. Mas tá bom, é minha mãe, não tem problema. Né? Estacionamento também não é tão caro assim, mas é assim, nós somos assim, né? Não precisamos estar ligando um para o outro. Videochamada, sei lá qual foi a última vez. Ah, eu sei qual foi a última vez que eu falei em videochamada com a minha mãe. Foi um dia que ela queria mostrar, que estragou o negócio lá no piso e tal, e daí a gente conversando, né, no telefone, ela falou assim, ah, deixa eu te mostrar então como ficou o piso. E aí ela ligou a câmera do celular. Não precisamos fazer, né? Nós não precisamos ficar vendo um ao outro, porque nosso relacionamento é assim, né? Meu relacionamento de mãe e filho, a gente manda mensagem todo dia. Às vezes estou lá, ela manda aquelas figurinhas no WhatsApp e tal. E aí, tudo bem? Como é que tá? Minha mãe mora em Curitiba, né? É como se fosse aqui em Aveiro e na Barra. Então às vezes ela está na praia, às vezes ela está em Curitiba. Fala, e aí, tudo bem? Tá em casa? Tá na praia, tal? Né? E os cachorros, ela gosta muito de ir na praia para passear com os cachorros, tal. E os cachorros, tudo bem e tal, e pronto, né? Já a Daniele não. Domingo à tarde é o dia de eu usar fone, porque aí o que a Dani faz? Ela entra na videochamada, é ela, a mãe, a irmã que mora em Londres e a irmã que mora em Amsterdã. E aí eu não sei o que acontece, porque elas colocam em viva voz. E eu não sei o que acontece, que é uma competição. Uma quer falar mais alto que a outra. Tudo bem, tudo bem! Porque daí uma está falando alto, a outra acha, ih, não deve estar me ouvindo bem e tal. E elas ficam falando alto. É tão alto que eu preciso colocar o fone né? Porque você não consegue se ouvir. Né? Porque elas são assim. Elas precisam se falar. Elas precisam falar entre elas. Nossa casa não é assim. E como é que é na sua casa? Não sei, é a sua família, a tua casa. Dê conta você. Mas tenha esse cuidado, tenha essa atenção. Né? Então eu trouxe o primeiro versículo por causa disso. É filho honrando pai e mãe, é filho cuidando de pai e mãe. E aí, mais importante, inclusive, quando a gente coloca esse versículo, esse versículo faz parte de quais outros 10? Dos 10 mandamentos.
Vocês lembram quais são os 10? Vocês lembram quais são os anteriores? Mais ou menos? Um ou outro? Guardar o sábado, só ter Deus, eu fazer imagem, tal, não sei o quê. Se você for olhar os 10 mandamentos, esse é o primeiro mandamento que tem promessa. É o primeiro mandamento que tem uma contraprestação. Todos os outros tem que fazer isso. Por quê? Porque sim, é Deus que mandou, e aí a gente faz. O primeiro que tem uma contraprestação é esse daqui. Quem honra pai e mãe, aumenta os seus dias sobre a terra. Legal isso, né? Então, o primeiro mandamento com promessa é esse. E aí, ao mesmo tempo, tem outros versículos, aí sim, do trato do pai com o filho, não irrite seu filho, né? Não, sobram versículos sobre modos de criar os filhos. Provérbios, por exemplo, é ótimo nesse ponto, mas eu queria trazer essa lembrança especial sobre os pais, especialmente depois que os filhos deixaram a casa para constituir a sua própria família. Né? Muda completamente. A partir do momento que você não está mais na casa dos seus pais, muda completamente o relacionamento que você tem com seus pais. Mas olha o que eu falei, muda, não falei acaba. Muda, não acaba. Mas a lição estava falando, então, da casa de ser ambiente de paz, não só da nossa casa ser ambiente de paz, mas também, deixa eu voltar ali no versículo, aqui, né? Se alguém tem cuidado dos seus, especialmente os da própria casa. Então, os da própria casa eu já tratei. Pai, mãe, filhos, o cônjuge, mas tem os seus, que aí nós vimos que são os irmãos da fé e tal. A casa do Senhor também tem que ser um ambiente de paz. A igreja também tem que ser um ambiente de paz. Né? Os irmãos, a gente se chama de irmãos, os irmãos também têm que estar no ambiente de paz. Olha o que João diz no capítulo 13, versículo 35. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverem amor uns com os outros. Então esse ambiente de paz, esse ambiente colaborativo dentro da igreja, esse ambiente de comunhão na igreja, é o que traz a expressão de amor dentro do seio da igreja. Né? Não é um ambiente de competição, é um ambiente de ajuda mútua, é um ambiente em que todos acabam se ajudando. Veja o que diz também 1 Pedro, capítulo 4, versículos 8 e 9. Tenham ardente amor uns pelos outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados, de falhas, de transgressões, de erros, de problemas em si. Então, os erros, os problemas, as falhas serão cobertas pelo amor, sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem lamentações, né? Sem murmurações, sem criação de rusga, sem criação de competição. Né? É criar um ambiente em que todos podem exercer os seus mais diferentes dons. É um ambiente colaborativo em que todos contribuem com o que sabem. Às vezes com o que sabe profissionalmente, às vezes com o que sabe, às vezes com o que tem, às vezes com um dom que não tem nada a ver, às vezes com a formação da pessoa. A Anabela trabalha no administrativo, não trabalha com criança, né? Trabalha numa empresa, mas é professora de crianças. Né? Você não precisa ser professora numa escola para dar aula numa EBD, por exemplo, para crianças. Né? Você entendeu? O Jorge não trabalha com música, trabalha com informática, trabalha com informática, mas tem o dom da música. Então, coloque esse talento nesse espaço. Por isso, a lição acaba aqui, por isso eu queria então aproveitar hoje, e não é um curso, mas trazer para vocês algumas prioridades. Vocês já viram curso de oratória? Sabe o curso de oratória? Já viram curso de oratória? Já, né? Já. Porque é importante aprender a falar e, né, ter capacidade de falar e saber falar em público e tal. E de escutar, vocês já viram curso?
Já perceberam que se vende curso de oratória, mas não se vende curso de escutatória? E não é uma palavra que eu inventei, não. Existe? Aham. Ó, Não é que eu é inventei. dicionário de português? É verdade. Escutatória. Tem curso de escutatória. É raro, mas tem. Estou falando sério, gente. Escutatória. Que é exatamente o contrário do processo. É saber escutar. É saber escutar. Lá em casa a gente tem um combinado. Um combinado, né? Um acerto entre nós. Tem horas que um chega pro outro e fala assim, só escuta. Já sabe tudo, né? É só para escutar, não é para dar opinião, não é para dizer se está certo, não é para dizer se está errado, né? É para escutar. Só escuta. E aí diz... Põe para fora. Só escuta. Às vezes eu digo para a Daniele, só escute. Às vezes a Daniele diz para mim, só escute. Porque isso. Tá bom. E eu só escuto. Foi o que ela pediu. Né? A gente também tem um outro combinado que é bom. Quando um está contando alguma coisa para o outro, não faça vozes. Não faça vozes. Quem está escutando, às vezes diz, não faça vozes. Por quê? Porque a Daniela está irritada com alguma coisa. Ela está irritada com a Mariazinha. Não, porque daí a Mariazinha chegou para mim e falou, pé, 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 pé. Não faça vozes. Porque quando você faz pé, 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 a Mariazinha não falou pé, 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 pé. Ela falou isso, isso, isso. Eu quero saber o que ela falou, não quero ênfase na sua voz. Então não faça vozes. Às vezes ela diz para mim também, tá? Tô dizendo, é o nosso combinado, né? Então, o só escuta é um combinado que nós temos que é muito interessante. Tiago 5,16 fala isso. Confessem seus pecados, suas transgressões. E aqui esse pecado amplia aqui. Confesse seus pecados, confesse as suas transgressões, confessem aquilo que te incomoda. Às vezes não é nem pecado, às vezes é alguma coisa que fizeram para você. Mas confesse, contem uns para os outros aquilo que te tira a paz. Troque esses seus pecados por aquilo que te tira a paz. Cabe bem. Confessem aquilo que tira a paz uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração do justo é muito poderosa e eficaz. Quando nós contamos algo para alguém, você sabe o que são pensamentos repetitivos? Sabe o que é pensamento repetitivo? Você sabe que você já passou por isso. Você está dentro de alguma situação e aí aquilo não sai da tua cabeça. E fica voltando, fica voltando, fica voltando, fica voltando. Falar. Você já percebeu que quando você quer escrever, você escreve mais lento do que o que você fala? E você já percebeu que o seu pensamento é mais rápido do que o seu próprio falar? Por quê? Porque quando você vai falar, você precisa frear aquele pensamento repetitivo, organizar ele em palavras, organizar ele dentro de uma gramática, no nosso caso do português ou espanhol, mas organizar dentro de regras gramaticais, escolher essa palavra ou aquela palavra, às vezes pensar nas vozes, né? Mas organizar as coisas, então você freia esse pensamento repetitivo e aí você encaixa as coisas. E aí você vai falando e aquilo vai organizando a sua cabeça. E aquilo vai trazendo paz. Certo? Por isso, diante da necessidade que nós temos de aprender a ser escutadores uns dos outros, e aí eu trouxe para vocês princípios de escutatória. Trouxe para vocês 4 princípios sobre aprender a escutar. E cada um deles tem o seu lugar. São esses 4. São esses os 4 tipos de escuta que são necessários. Cada um tem sua função, cada um tem o seu lugar, e eu vou explicar um pouquinho de cada um. A primeira delas, e deixa eu deixar claro, não são categorias fechadas, tá? Algumas às vezes têm conflito, se você vai usar uma não dá para usar outra, mas tem um pouquinho de cada uma. A primeira delas é uma escuta empática, que é quando você ouve para entender. Tá? Então, é empático, né? Empatia. Alguém está compartilhando uma história pessoal e nesse tipo de escuta você está preocupado com a pessoa que está falando. Então, a pessoa está falando e você vai ouvindo. Quero ouvir.
quero entender. Diga tudo o que precisa dizer. Descarregue. Seja honesto. Descarregue. Põe para fora. Fala. Né? E aí, nesse tipo de fala, na empática, é interessante você fazer eixos de conexão. Primeiro você testa com a pessoa, né? Você vai concordando. Aham. Uhum. A mente da gente, às vezes, dá umas contradições. Aí você fala, mas se a pessoa já te cortou ali no mais, né? A pessoa está dizendo, não, porque aí eu fui lá e estava chovendo muito forte. Aí eu fui e fui assim pelo ladinho, porque o sol estava forte. Estava chovendo, estava sol. Né? Claro, esse exemplo não cabe, mas vocês entenderam, né? Você pega alguma contradição ali na frente. A pessoa, não, é que... Não, vamos focar. Vai, continua. Né? Então você deixa a pessoa falar. Fala o que você tem para falar. Vai conectando com a pessoa aos pouquinhos. E vai deixando ela falar. O foco é deixar a pessoa falar. Por isso a empatia. Né? O foco não é tanto na lição, mas é no que a pessoa está dizendo, mas é na pessoa que está dizendo. E aí você pode, inclusive, puxar disso alguns elos de conexões. Por exemplo, e como você se sentiu nessa hora? O que você fez daí? O que você pensou? Como você se sentiu nesse momento? Isso foi importante? E por que você respondeu isso? Entendeu? Por que você fez isso? Onde você queria chegar fazendo isso? Então, isso é uma escuta empática. Você não foca na história, foca na pessoa. Tá? E como você se sentiu nesse momento? E por que você se sentiu como você se sentiu? Olha só. Você percebe de onde vem, sei lá, essa raiva, essa frustração, essa trava sua? O foco está lá na pessoa. Essa escuta empática a gente vai usando durante todo o processo de escutar. O tempo inteiro que você vai escutando, você vai pensando na pessoa. E a pessoa, e a pessoa. Vou voltar lá no versículo. Portanto, confesse seus pecados uns aos outros. Um e outro. Não é na história de um com a história do outro. É um com o outro. É ali com os seus. Aí, estabeleci um elo de empatia. Estabeleci um elo de conexão de uma pessoa com a outra. Eu começo a usar a escuta apreciativa. Porque se eu estou empático, empatia é conexão. Se eu estou conectado, né? Estou vivenciando aquilo com a pessoa, ainda que revivenciando aquilo, eu ao escutar aquilo, eu começo a ver como aquilo muda em mim, como aquilo se conecta em mim. Como que eu reagiria nessa situação? Como que eu tomo isso como história? Como que eu, o escutador, avalio isso? Né? É quando você ouve algo, a escuta apreciativa, é quando você ouve algo para o seu crescimento, para você aprender. E aí você vai vendo, vai percebendo em você as suas relações, vai percebendo em você os seus cuidados. Poxa, realmente, eu acho que você está errado, mas eu erraria igual. Já pensou se eu vi isso? Acho que você está completamente errado, mas quer saber? Eu nessa situação erraria igualzinho você. Não é verdade? Não pode acontecer isso? Eu erraria igualzinho. Poxa, mas você acha que realmente... Hoje estava vendo um youtuber, né, um humorista brasileiro e tal, e aí ele falando assim, quando foi que uma pergunta, né, que ele faz, quando foi que a opinião do outro passou, do outro, né,
completamente desconhecido lá da outra vida, tal, do outro canto do universo. Quando que a opinião do outro passou a ser importante para a gente? Ele faz a pergunta, né, pro rapaz com quem ele está conversando. Porque ele faz lá um vídeo e aí uma pessoa lá do outro lado do Brasil, que ele nunca viu falar, não sabe nem quem é, tal, vai criticar ele e ouvir uma crítica, ler um comentário ali da crítica do vídeo dele, e falou que às vezes machucava ele, né? E ali na conversa dos dois eles não chegam à resposta, mas eu, para mim, me dei a resposta. Falei, você começa a receber a opinião do outro a partir do momento que você abre a tua vida para o outro. Não é? Não é verdade? Você abre lá no Instagram, as meninas lá que ensinam a fazer maquiagem. Aí o cara fala assim, nossa, mas uma guria feia dessa... Ou uma outra menina, né, fala assim, mas essa aí nem com maquiagem fica bonita e tal. Ah, filha, você só ouviu a Maria não sei o que lá falando que você é feia porque você abriu o seu rosto fazendo maquiagem. Você deu a liberdade para o outro saber disso. Se você não postar o videozinho seu fazendo maquiagem, ela nunca vai lá no seu perfil fazer isso. Né? Ah, mas o jeito que eu queria... Tem uma lá no Brasil que foi muito criticada, inclusive, porque a filha estava chorando. Estava numa festa, num restaurante, não sei o que e tal. A filha estava chorando e a filha vai com a babá, ao invés de vir com ela. Né? A babá estava ali junto, ela também filmando, porque filma tudo, absolutamente tudo da vida. A menina estava chorando, ela filma a filha chorando e fala, vem filha. A menininha levanta, vai andando e vai com a babá. Aí o pessoal, né? Nossa, a filha não buscou os braços da mãe para cessar o choro e tal. Sim, mas é que você conta tudo da filha. Você bota a vida da filha, tudo, né? Está completamente exposta. Né? Então, a partir do momento que você abre, você dá essa liberdade. Então, como que eu reagiria nessa situação? Né? Quanto mais você abre, você perceber da sua vida no outro. Então, essa é a escuta apreciativa. Escuta apreciativa, se você for procurar também, é também quando você ouve uma música, quando você ouve uma pregação, quando você ouve um conselho, é a escuta que te muda. Tá? Escuta apreciativa, num aspecto geral, é a escuta que te muda para algo melhor ou para uma satisfação pessoal. E aí quem está contando também tem que aprender essa escuta apreciativa. Né? Quer dizer, lá em casa nós temos esse combinado do só escuta. Mas às vezes o só escuta, a gente respeita o só escuta. Mas depois que termina o só escuta, às vezes no outro dia, às vezes 2, 3 dias depois, aí fala, então, lembra que você falou isso, isso, isso? Pois é, eu acho isso, isso, isso. Entendeu? Deixa desabafar, não tenta responder, às vezes não tenta responder na hora. Mas depois vem a troca da apreciativa. Mas não é só na escuta apreciativa. Tem também mais 2, né? Tem a compreensiva, que é em 2 aspectos. Primeiro, aprender algo novo. Uma aula, por exemplo, uma notícia, uma leitura, né? Uma leitura sua devocional, né? É aprender algo novo. Isso é compreender. Tal. Mas dentro do processo de cura é compreender algo sobre aquela pessoa. Por quê? Porque algumas coisas são importantes para um e são completamente desimportantes para outro. Mais um exemplo dentro da igreja. Fomos a um acampamento de jovens, tal, uma vez, lá no Terra Viva, lá do Serginho. Terra Viva, né? Tá bom. E aí, um menino lá pegou o violão e estava tocando uma música qualquer. Ele tocava bem, não estava estragando o instrumento e tal, mas estava tocando uma música qualquer. A dona do violão se ofendeu. Por quê? Primeiro porque era o instrumento dela, ela não tinha pedido. Né? Não tinha pedido para pegar o instrumento dela. Mas ela não se ofendeu por isso. Ela se ofendeu por quê? Porque aquele violão dela, ela só usava para tocar louvor. Aquele violão dela, ela só usava para tocar louvor. E o cara pegou e estava tocando uma música
Tava tocando, sabe, depois do almoço, aquele tempinho que a gente tem pra, né, da siesta e tal. Ele tava dedilhando ali e tal. Eu não sei que música que era, mas ela sabia e ela sabia que não era um louvor. Então isso a ofendeu. Por quê? Porque aquele violão tem um valor pessoal para ela, que aquele rapaz estava dedilhando, não tinha compreensão, não sabia. E foi indevidamente, não devia, né, ter desrespeitado a propriedade do outro, e foi mexer no violão dela. Então, às vezes dizer alguma coisa, às vezes você usa uma palavra que uma pessoa tem um valor tremendo. Para o outro é só uma palavra comum. Às vezes você mexeu numa coisa que é extremamente importante para o outro. Às vezes, não tem nada demais. Um amigo meu sofreu bastante, inclusive, uma vez, porque eu tinha um óculos com a lente amarela. Tá bom, eu já fui jovem, tá? Era adolescente, inclusive. Eu tinha um óculos de lente amarela. E nós fomos na casa era então prefeito de Enéas Marques. É uma cidadezinha assim, é como se fosse Ilhavo, assim, né? Eu morava em Francisco Beltrão, que é uma cidade um pouquinho maior, e Enéas Marques é uma cidade menor, próxima assim tal. E a filha do prefeito estudava lá na mesma escola da gente, era aniversário dela e tal. Nós fomos lá porque na casa do prefeito tinha inclusive mesa de sinuca e tal, fizeram um churrasquinho. A gente estava lá comemorando o aniversário, nada demais, sabe? Pessoal da escola, um negócio bem legal assim e tal. E eu tava com meu óculos de lente amarela. E aí, dali a pouco meu óculos sumiu. E eu nem aí, né? A gente brincando e tal. Fizeram um campeonato de peteca, sabe, peteca assim, né? Então, a gente disputando lá um campeonato, brincando, tal, não sei o que, tal. Dali a pouco vem o João. Ô, cara, desculpa aí, o João, eu era gordinho, o João dava 2 em mim. Desculpa, eu peguei o óculos, fui pôr, quando eu pus no rosto ele quebrou, mas ele quebrou aqui no meio, sabe? Quebrou, plá! Falei, cara, você quebrou meu óculos, cara. Não acredito que você quebrou meu óculos. Ele, não, eu compro outro, eu não sei onde vende e tal, me perdoe e tal. Ele estava completamente ofendido. Eu falei, João, eu comprei isso daí no camelô. Camelô é esses vendedores de rua, sabe? Paguei super barato. Cara, tá tudo bem. Um óculos não tem, sabe? Um óculos, paguei, né? Um óculos furrepa. Um óculos sem valor nenhum. Fica tranquilo, cara. Não acredito. Sofri a tarde inteira por causa de um óculos que... Então, veja, o carinho dele, né? Pô, sem querer quebrei o negócio do meu amigo, como é que eu vou... E aí ele ficou a tarde... E ele... Falei, então é por isso que você estava fugindo de mim, né? O tempo inteiro você estava longe, não falava comigo e tal. E realmente eu percebi que meu óculos tinha sumido. Mas o que eu pensei? Deixei em cima de uma mesa, né? Foi para cá, foi para lá. Como era algo sem valor, também não dei muita importância. Mas ele achou que aquilo era muito importante para mim. Tá bom, ele fez certo. Só que às vezes a gente faz exatamente o contrário. Às vezes a gente pega alguma coisa que para um tem muita importância e acaba, para nós não tem tanta importância. E desfaz. Não respeita, não dá o valor, não compreende o valor que tem para o outro e isso acaba ofendendo. Então essa escuta compreensiva é justamente entender o outro. Por que isso te ofendeu? Por que quando o seu patrão, sei lá, estou inventando um exemplo aqui, porque quando seu patrão chamou atenção para você com relação ao horário, isso te ofendeu? Por que pedir para fazer isso te ofende? Para mim seria normal fazer isso. Eu acho normal pedir tal coisa. Por que isso te machuca? Né? Volta lá na empatia. E por último, aí sim, é a ideia da parceria, é a escuta crítica, que é quando você ouve o outro para formar uma opinião. E aí até aqui, as 3 primeiras, eu estou focado no indivíduo. A última é o que eu foco na história. Quando você faz uma escuta crítica, porque o outro pediu isso, você foca na história. Então vamos aos fatos. O que eu estou dizendo não é sobre você, é sobre o que aconteceu aqui.
Aqui você reagiu, você fez isso, você não deveria ter feito isso. Não é que você não é uma pessoa que não presta, não é você que é uma pessoa que não vale nada. É que aqui você deveria ter feito diferente. Aqui, se você fizesse diferente, seria melhor, ou evitaria esse problema. Então é essa escuta focada no fato. Como eu disse, elas não são... não são conflitantes, assim, não são excludentes, isso é melhor. Né? Não são excludentes. Há pontos em que você vai usar uma, há momentos em que você vai usar outra, e a escuta crítica é sempre ao final. E é sempre com a permissão do outro. Eu ouvi, eu entendi. Eu posso dar minha opinião sobre isso? Você quer saber o que eu penso sobre isso? Eu ouvi com atenção. Eu ouvi com atenção, me surgiram algumas dúvidas. Explica para mim esse ponto e esse ponto. Explica para mim o que você sentiu quando você disse isso, quando você disse aquilo. Aí quando a pessoa terminou de falar tudo, você fala, ok, posso dar minha opinião sobre isso? Quer saber o que eu penso sobre isso? Não, não quero. Eu só queria que você me ouvisse. Então tá bom, então eu ouvi. Muito obrigado. Ah, mas o que eu penso sobre isso? Guardo para mim. Tá bom, eu lhe ouvi. Você queria alguém que ouvisse? Eu ouvi. Tá bom, ouvi. Ah, e o que você acha sobre isso? Ah, você quer saber o que eu acho? Então tá bom. Então agora eu vou dizer o que eu acho, com todo carinho, com todo amor. Eu acho que você foi uma anta fazendo isso. Não vai falar isso por quê? Porque você lembra do valor. Mas eu acho que você está errado. Eu acho que você está errado. Entendeu? Não vai fazer por causa do valor. Mas eu acho que você está errado. Não, eu acho que teu chefe te chamou a atenção por causa disso. Eu acho que ele está errado, mas eu acho que é a função dele. Eu acho que teu chefe não te defendeu, acho que o diretor não te defendeu, porque ele não ia entrar em conflito com o gerente na tua frente. Mas eu acho que você está certo. E talvez, depois que você saiu ali da reunião dos três, o teu diretor chamou a atenção do teu gerente. Mas no privado. Eu fazia isso com os meus professores. Eu era diretor da escola, tinha coordenadora. Às vezes tinha reunião dos três. Se a minha coordenadora dizia alguma coisa que eu não concordava, eu ficava na minha. E comprava a briga com a coordenadora. Né? Comprava a briga, né? Endossava a minha coordenadora. Aí depois eu dizia, mas Viviane, você não acha que tarará, tarará? Que é aquilo que eu falei do Daniel. Vou repetir porque nem todo mundo estava aqui. Se o Daniel pede alguma coisa para a Daniele e a Daniele diz não, a minha resposta é automática. Não. A tua mãe já não respondeu? Ainda joga na teoria do absurdo com ele. Mas o que você está perguntando para mim? Tua mãe já respondeu, respondido tá. Tua mãe não disse não? Ah, a mãe disse não. Então pronto, está respondido. Acabou. Não tem discussão. Aí o Daniel vai emburrado, tocar bateria. Ótimo, né? Porque daí ele está tocando. Aí eu chego, Dani, deixa os meninos, Dani. Ele vai lá com os meninos da escola. O que tem de mais? Sempre a mãe, né? Não é? Não, eu estou usando o exemplo que você disse não. Não, mas é sempre a mãe. Né? Ó, vou contar caso concreto. Caso concreto. Vou abrir nossa família aqui. Caso concreto. Sexta-feira, vocês sabem, sexta-feira, greve dos funcionários não teve aula. Né? Não teve aula sexta-feira, tal. Levanta cedo, o Daniel às vezes vai de trotinete para aula. Como estava meio chovendo, a Dani levou ele e tal. A Dani tinha aula na universidade. Eu ia trabalhar, estava cheio de coisa e tal. De repente, abre a porta de casa, a Daniela e o Daniel conversando, na volta já. E aí, o que aconteceu, Daniel? Greve dos funcionários, não vai ter aula. Entrou comemorando em casa, né? Deu 2 minutos, o celular dele, plim, 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 plim. Por quê? Porque os amigos do colégio também foram para a aula, também chegaram na aula, o colégio estava fechado para eles também. Eles, estamos de folga, vamos fazer alguma coisa. Vamos na Verutec. Sabe a Verutec, né? A feira que estava tendo lá à disposição e tal. O que o Daniel fez? Os amigos dele convidaram ele. Posso ir? Ah, não sei. Vou ver com seu pai. Aí veio. Ah, os meninos não combinaram nada. Eu falei, claro, Daniele, que os meninos não combinaram nada. Eles descobriram agora cedo de que não vai ter aula. Ruim seria se eles tivessem combinado, né? Sexta-feira, dia de aula, nós vamos para a feira, né?
Então, eles não tinham combinado, porque eles descobriram agora que eles estavam de sexta de folga. Deixa os meninos ir. A gente já conhece os meninos, né? Os amigos do Daniel, os 4 cavaleiros do Apocalipse lá. Os 4 amigos dele são meninos bem bacanas, tudo. A gente conhece os pais e tal. Não tem problema. Teve 2 que vieram aqui na igreja no dia do aniversário do Daniel, inclusive, tudo e tal, né? Então não tem problema. Deixa eles irem, foram lá, tal, ver a feira e tal, né? Mas, a princípio, a Dani tinha dito, não sei, vou ver. Eu falei, deixa. Mas o quê? Eu negociei com ela. Eu e ela negociamos, nós 2. Escondido. Escondido, no sentido, né, de não na frente do Daniel. No privado. Eu e ela combinamos. Vai. Aí... Aí quando chega para ele, é mais ou menos assim, olha, decidimos, a Assembleia Soberana aqui decidiu que... né? E aí, você vai, mas toma cuidado com isso, vocês vão lá no Parque de Exposições, vão pro parque, não é ir pro parque, daí, resolvemos ir na lanchonete, lá no McDonald's, ou depois fomos dar uma volta no Parque da Macaca. Não. Vocês vão pra feira, mas a feira ainda não abriu. Daí os meninos vão lá na casa do Thomas. Então tá bom, então vão lá na casa do amigo, se encontram lá na casa do amigo, dali, que é pertinho, vão lá pra feira, e da feira, cada um pra sua casa, tá bem? Tá bem. Aí no meio da manhã, e aí, tudo bem, tal, tudo tranquilo, tal. Daí a pouco o Daniel mandou mensagem, ganhei aqui um macarrão, um noodles, tal. Tinha uma pessoa fazendo propaganda, ele fez uma brincadeira lá, ganhou, tal. Ou seja, a negociação, eu e ela. Nós negociamos longe dele, acertamos o ponto, na hora que foi para o Daniel, já foi a decisão soberana e um sustenta o outro. Entende? A gente faz a nossa negociação, faz a crítica e quando expõe já a coisa tranquila. Né? Ele vai aprender. É lógico que ele não é bobo. Ele sabe de vez em quando que negocia aqui, negocia ali, as coisas vão mudando. Mas quando a gente estabelece esses tipos de escuta, e escutar é importante, quando a gente estabelece esse tipo de escuta, a gente vai criando elos de conexão, vai criando ambiente para que isso aconteça. Para que um possa vir e confessar os seus pecados uns aos outros. Porque no ambiente em que não se sabe escutar, ninguém quer confessar. Um ambiente em que não se sabe escutar, ninguém quer contar nada de ninguém. Não se estabelece conexões para fazer essa parceria. Diga lá. Vou até dar um exemplo em casa também, né? Manda ver. Em casa a gente faz toda sexta-feira reunião de família. Ok. Já faz isso com os meninos. E é o momento... Tem ata? Não? Seria interessante. E aí é interessante que a gente faz esse momento e eles sabem que na reunião de família eles não vão levar uma bronca. Ok. Então eles podem conversar, falar a opinião deles sobre diversas coisas e não vai ter uma represália. Aham. Mas outro dia eles confundiram, que a gente só falou assim, mas eu acho que você poderia ter agido de forma diferente, não sei o quê. Eu falei, eu vou levar uma bronca. Eu falei assim, não, você não vai levar uma bronca. Eu estou falando da sua ação, como você poderia, mas você não vai ser castigado nem nada. É isso aí. É o momento que eles sabem que eles falam. Outro dia aconteceu alguma coisa na semana, a gente conversa no dia. Mas que a ideia da ata, eu brinquei, lógico, mas é uma boa. Numa dessa acontecer assim, o ponto alto e o ponto baixo da semana, nessa reunião, começar a anotar. Daqui. Entendeu? 2, 3 anos você retoma, Em novembro de 2024, você falou isso. Né? Em novembro de 2024, o coração estava apertado por causa disso. Isso nem importa mais. Tá vendo como a gente muda? Entendeu? Muda prioridades e tal. A gente até falou, daí a gente finalizou assim, falando, vamos pensar em pontos positivos dos nossos amigos e todo mundo vai expor aqui que a gente gosta dos nossos amigos. Então vamos fazer esse exercício, assim, daí todo mundo foi falando. Legal. Mas é isso mesmo. Quando você tem um ambiente que você pode... Exatamente. Mas quando você tem essa possibilidade de abrir o coração, de saber que você vai ser escutado, né? Aí você consegue ter um ambiente em que você literalmente, tranquilamente consegue confessar
as suas... E aí, como eu falei, não só os seus pecados, mas as suas dificuldades. Porque às vezes o que nos incomoda... Ok, o nosso pecado nos incomoda, mas às vezes aquilo que está nos incomodando naquela semana, aquilo que está nos incomodando naquele tempo, não é nem algo que a gente fez, mas é algo que outro fez pra gente, mas está tirando a nossa paz. Mas eu não posso contar para você, por quê? Porque se eu contar para você, você só briga comigo. Se eu contar para você, você não me escuta. Se eu contar para você, as tuas prioridades não te deixam perceber o quanto isso é importante para mim. Então eu não tenho esse ambiente. Então a minha casa não é um ambiente de paz. Cadê? Aí. Então a minha casa não é um ambiente de paz. Então eu não posso ter, aqui em casa tem um conflito. Então eu não posso confessar, eu não posso ser verdadeiramente eu, porque você não me escuta nos meus valores e nas minhas interpretações. Até para dizer que eu estou errado. Para você dizer que eu estou errado, você tem que ter... Já viram essa, né? Para dizer que eu estou errado, calce meus sapatos e ande o que eu andei. Tá bom, isso nunca vai acontecer. Mas para eu entender que você está errado, para eu poder ter uma autoridade no sentido aqui, né, de ter fundamento para dizer que você está errado, eu preciso saber quais valores teus estão expostos ali. E para isso você tem que abrir o coração para mim. É assim que a gente cria um ambiente de paz, que é o que realmente interessa quando a gente está buscando qualidade. Porque junto, você já vai estar junto muito tempo, talvez. A questão é estar junto em conexões mais profundas. Né? E aí, conexões nas mais profundas possíveis é justamente essas conexões do que realmente um pensa, de como realmente um quer andar, de como cada um quer tocar a vida. Legal? Podemos encerrar por aqui? Estou lembrando que semana que vem, né? Não tem, né? Tá. Então, lembrando, semana que vem, nós temos o culto de aniversário, portanto, não tem aula de EBD, mas na outra semana, né, posterior, nós continuamos direto. Vamos orar? E aí, encerramos a aula de hoje?